Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Se você perdeu o primeiro bloco, eu acabei de conversar. Aliás, eu conversei no primeiro bloco com o professor Nilson Euclides, professor da Universidade Federal do Acre, e cientista político atuante, dos bons. Doutor, agora vamos às nossas causas regionais. Depois de 20 anos, exatos 20 anos, em 98, Jorge Viana reuniu uma grande e forte aliança política e com discurso para a vida melhorar, dizendo que ia construir 20 mil casas populares e gerar 40 mil empregos, saúde primeiro mundo e segurança com tolerância zero em relação ao crime. Se elegeu no primeiro turno, derrotou o Alécio Dias do PFL, hoje democratas. Faça um rápido balanço desses 20 anos. Eu acho que a vitória de Jorge Viana em 98, ela dá um salto qualitativo no debate político do Acre. Ele implanta dentro dos limites possíveis, uma racionalidade, uma burocracia pública que qualifica, né, o atendimento ao cidadão e acaba um projeto. Para mim, na minha análise, isso eu escrevi no meu livro, que era uma utopia de um governo, de um desenvolvimento autossustentável, enfim, etc, etc. Mas com isso ele conseguiu trazer para dentro do seu governo a atenção, inclusive, de outros países, de financiamento, e isso deu um certo resultado no seu primeiro mandato, saiu bem avaliado, se reelegeu, conseguiu eleger o seu sucessor, depois o seu irmão, por 2 períodos. Do ponto de vista partidário eleitoral, é um projeto exitoso. Do ponto de vista econômico, social e político para o Acre, eu gostaria de ressaltar, primeiro, do ponto de vista político-partidário. Jorge Viana recebe em 99 o governo das mãos de Olei Cameli e em 2018 entrega ao sobrinho de Olei Cameli. Quer dizer, nesse tempo de 20 anos, do ponto de vista da inserção daquelas associações, dos movimentos sociais, da criação de novas lideranças, do discurso de democratização da coisa pública, da participação popular, o que o PT fez para o Acre? Absolutamente nada, porque ele recebe de uma oligarquia o poder e entrega esse poder 20 anos depois para a mesma oligarquia. Então, desse ponto de vista, o PT fracassou e o grupo político liderado por Jorge Viana, Binho e Tião fracassaram. Do ponto de vista econômico, nós tivemos um primeiro momento, uma racionalidade, uma burocracia profissionalizada, alguns investimentos, mas que de longe, mas muito longe, atenderam às promessas que foram feitas. A realidade política e econômica do Acre mostra a esse grupo que ele precisava, a cada nova eleição, tentar se reinventar com uma outra proposta, com outro projeto, para poder dar cabo da sua manutenção no poder. Ao final de 20 anos é impossível, não tem como, porque a conjuntura nacional e a própria conjuntura interna do Estado do Acre já não permitiria mais para que numa nova eleição você conseguisse levar com um discurso que, do ponto de vista de uma base real, ele não existe. Então eu acho que nesse momento fecha-se um ciclo, inicia-se outro ciclo, que a gente vai ter oportunidade de avaliar. Rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Sei que às vezes a pergunta é complexa e a resposta tem que ser também à altura. Jorge Viana foi eleito fácil no primeiro turno e reeleito também. Depois Binho foi eleito, Tião foi eleito e reeleito. Diferente do Jorge Viana, Binho e Tião Viana venceram com uma margem muito pequena. Você acha que já é em função do cansaço ou porque o Jorge Viana tinha mais facilidade de dialogar com o eleitor? Dos 3 nomes que você apontou, Jorge Viana é de longe a liderança mais carismática e muito mais política no ponto de vista do discurso, da aproximação, do controle das bases, enfim. Ele sabe liderar internamente e tem um carisma e soube conduzir muito bem esse processo. Binho era um técnico, era um burocrata, cumpriu o seu papel, conseguiu se eleger, na verdade, com uma transferência de votos que o Jorge Viana fez a ele. Tião Viana, desses 3, é aquele que fica entre o mau gestor e o candidato que não tem o carisma que o irmão tinha. Então, eu acho que fica até muito, muito claro por que esse ciclo se fecha com o Sebastião Viana. Porque a ele lhe faltou, primeiro, capacidade de montar um gabinete que pudesse dar conta do recado e dos problemas que o Estado do Acre tinha. Segundo, a falta de carisma
não é? Que ele não tinha. A inabilidade em conduzir os processos de articulação, de condução das questões. E a questão de levar muito para o lado pessoal, pelo menos essa avaliação, e centralizar demais as decisões. O senhor acha que ele colaborou com essa vitória da oposição? Com certeza. Dificilmente essa eleição teria sido vencida com 53%, 54% dos votos se nós tivéssemos um governo de Sebastião Viana avaliado positivamente por metade da população. Com relação ao Jorge Viana, dizer que ele foi um mau senador seria um exagero. Ele foi um bom senador. Dizer que o envolvimento dele com alguns atos ilícitos, também acho não contável, tanto é que ele entrou na eleição como ficha limpa. O que poderia ter provocado essa derrota dele para o confronto dele foi com o Márcio Bittar. O Petecão já estava bem à frente. Com um senador eleito que, segundo eles mesmo, vem aqui de 4 em 4 anos. Imagina se o Márcio Bittar viesse aqui uma vez a cada ano. Nesse caso aí fica ainda mais complicado, né? Não, é muito claro para mim. Eu não sei porque que as pessoas ficam, às vezes elas ficam, assim, não estou dizendo você, mas às vezes, como, por quê? Cara, um erro de estratégia. Se você fizesse uma leitura de conjuntura política eleitoral, você sabia que a frente não tinha condições de eleger 2 senadores. Que isso ia arrasar. Aliás, ele mesmo falava isso. Mas ele não seria, pelo menos, não teria chance real de se livrar dessa confusão toda? Mas aí que está. Eu acabei de dizer para você que o Sebastião Viana tinha internamente ele não conseguiu. Desde o final do governo do Binho, se você acompanhar, houve um racha daqueles que eram pró e eram pró-Tião e pró-Binho. Então, esse desenlace, ele vai transcorrer nas eleições de 2010, 2014, chega em 2018, isso fica incontrolável, porque a liderança que o Jorge tinha, o controle que ele tinha fora do governo, ele não tem mais. E o irmão dele traz para si essa responsabilidade, indicando cargos de direção, enfim, de secretaria, dentro de um staff que não pertencia ao controle de Jorge Viana. Então, ele perde significativamente esse controle interno do partido. E isso, ele fragmenta. E provocou um racha entre os apoiadores de Ney e de Jorge Viana. Porque a estratégia já foi montada errada. E no meio estava Marcos Alexandre, que acabou sendo prejudicado, na sua opinião. O Marcos Alexandre, eu acho que foi, além de Jorge Viana, que nós estamos falando do prefeito, 2 vezes governador e um senador. Além do grande perdedor ser o Jorge Viana, dentro desse contexto, eu acho que o Marcos Viana, o Alexandre, ele era, talvez, um gestor que nesse momento sai de uma prefeitura bem avaliada, entra numa aventura eleitoral com uma estratégia completamente equivocada, porque se pensou uma estratégia para 2018 com os olhos em 2006. E a conjuntura era outra. Então, eu acho que agora, nesse momento, o que se deve fazer? O PT vai continuar, a frente tem que se reorganizar, tem que se reinventar, e a liderança do Jorge precisa trazer para dentro, para ele, né, a responsabilidade, se ele quiser fazer isso, né, e eu também não sei se o Marcos Alexandre vai continuar dentro da frente, porque eu acho que desses aí, da Frente Popular, eu acho que o Ney Amorim tem aí uma vida pública ainda que ele pode pensar, o Marcos Alexandre também e o Jorge Viana. Eu acho que o Tião Viana, a avaliação que eu faço é que ele já cumpriu a sua agenda pública. De qualquer forma, isso não tira os méritos do Gladson Cameli na vitória? Não, o Gladson Cameli já tinha sido um senador mais votado, ele teve mais votos. Foi, verdade. Em 2014 do que o próprio Sebastião Viana. Então, quando eu falo erro de avaliação de conjuntura, é exatamente isso. Quem nós vamos enfrentar? É Gladson Cameli. Um senador... Você acha que eles acabaram não valorizando de fato como deveria? Eu acho que existem 2 questões fundamentais aí. A gente tem que colocar o fator nacional, Bolsonaro, dentro dessa questão, que traz para o antipetismo para dentro do Acre com uma força muito maior, entendeu? E esses erros estratégicos e os problemas internos da própria Frente Popular. Entendi. E, claro, a gente também não pode tirar o mérito da oposição, que pela primeira vez, nesses últimos 20 anos, com a liderança do Gladson, que às vezes é contestada, mas ele conseguiu, ao seu modo, montar uma oposição mais coesa. Claro. Né? E, claro, o Márcio Bittar deve agradecer muito a Petecão ele faz isso, e a Gladson ele faz Cameli. Isso. Para encerrar, doutor, como fica a situação da prefeita Socorro Nery do PSB nessa confusão toda agora? Eu acho que, bom, é difícil você dar conselho, eu não sei o que se passa, eu não tenho contato com a prefeita. Ela já concorda com o senhor, diz ela que a Frente Popular já foi, tem que ser reinventada. Eu Aquela original não existe mais. Não tem nem como. É o cristal que se quebrou, não dá para você colar, você precisa, né, produzir um outro.
Eu não sei o pelo menos a informação que a gente tem na mídia é que ela pretende continuar na Frente Popular, ela deve se candidatar à reeleição, a prefeita, né? E eu acredito que ela deve, nesses 2 anos, tentar fazer um bom trabalho para sair bem avaliada e entrar na concorrência eleitoral com possibilidades reais de candidatura. Agora, a permanência dentro da Frente Popular aí é uma questão que é interna, a gente não tem participação dos debates, a gente não sabe. Mas eu acredito que ela deve continuar, até porque ela está criando bases dentro desse grupo que está aí e vai ser importante também numa candidatura futura dela. Conversei com o Dr. Nilson Euclides, cientista político, professor universitário. Foi um prazer. Sucesso. Prazer é sempre mesmo. Mais uma vez, obrigado. Para você também. Depois do intervalo, a gente volta para falar ainda em política. Vou entrevistar a deputada Maria Antônia. Ela vem acompanhada do marido, o ex-prefeito Rodrigues Alves, o Francisco Deda, ambos do PROS. Até já.